O Tribunal de Justiça de Santa Catarina suspendeu na última terça-feira a Carteira Nacional de Habilitação e os passaportes de um casal do município de Cunha Porã, em Santa Catarina, que não vacinou um bebê de 1 ano e 2 meses com os imunizantes do calendário nacional obrigatório. A medida seguirá vigente até que a família aceite vacinar o recém-nascido. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a deputada por Santa Catarina, Júlia Zanatta. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Deputada, boa noite, seja bem-vinda em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Deputada, queria um pouco mais de detalhes sobre esse caso. Segundo a Gazeta do Povo, o bebê teria recebido 3 vacinas do calendário nacional, mas, de acordo com a família, esse bebê teria apresentado reações alérgicas e isso, então, teria feito os pais desistirem de aplicar os demais imunizantes. Essa é a informação que chegou para a gente da imprensa. Eu gostaria de ouvi-la para entender um pouco melhor essa história. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos que nos assistem na Oeste. Para mim é um prazer estar aqui, principalmente para falar desse caso que eu acompanhei e fui eu que divulguei, inclusive, porque eu estava em contato com o pai desse bebê. E no dia que 2 policiais militares estavam na porta dessa família, mais o oficial de justiça, ele me ligou de vídeo e eu acompanhei aí toda essa loucura, vamos dizer assim, né? Essa distopia que aconteceu. E o que você falou é isso mesmo. Eu não sei se foram 3 que ele tomou ou 2 exatamente, não me recordo agora, mas o bebê tomou essas vacinas, teve uma reação adversa, então os pais optaram por não mais dar as demais vacinas. E a partir daí começaram a ser perseguidos e os pais estavam bem decididos em não dar mais. Tanto é que depois desse episódio, esse episódio aconteceu em Cunha Porã. Eu divulguei recentemente, essa semana, no meu YouTube, toda o trâmite ali do momento que eles estavam na porta dos pais, como se eles fossem criminosos ou se fizessem alguma maldade para o bebê. Então, eu acompanhei esse caso, eu divulguei, porque e no dia a gente conseguiu, né, reverter, eles fizeram um recurso, porque aquilo era uma decisão transitória, não era a sentença, só que a decisão transitória do processo, ela seria definitiva, seria como se fosse o efeito de uma sentença, porque uma vez vacinada a criança, não tem mais como voltar atrás, certo? Então, era isso que a gente argumentava ali para aqueles funcionários, aqueles agentes públicos. Naquele momento, eu até me exaltei. Quem for nas minhas redes sociais vai ver que no momento eu confronto ali os agentes públicos, porque eles falam, nós só estamos cumprindo decisões, e eu falo, os nazistas também só estavam cumprindo decisões, só estavam cumprindo a lei, porque o que eles queriam naquele momento? Eles queriam arrombar a porta daquela residência, daquela família, pegar o bebezinho e levar no posto de saúde para vacinar à força, à força. E isso nem naquela decisão de 2020 do Supremo Tribunal Federal, do então ministro Lewandowski, ficou permitida essa vacinação à força. O que ficou determinado lá naquela decisão, que eu já acho errada, que eu acho ilegal e inconstitucional, é sobre a vacinação compulsória. Qual é a diferença que eles fizeram, a diferenciação que eles fizeram ali naquela decisão em 2020? Vacinação compulsória, você pode criar restrição de direitos. Vacinação forçada é o que eles queriam fazer, de pegar o bebê, retirar do seio familiar, levar lá no posto, vacinar e depois devolver para a família. Era exatamente isso que eles queriam fazer. Nunca, né, eu tive conhecimento, pelo menos não chegou até mim, que isso tivesse acontecido no Brasil. E a juíza, né, de Cunha Porã, saiu a decisão 11h40 da manhã, 11h45 o oficial de justiça já estava na porta, ou seja, já foi combinado. Existiu uma série de abuso de autoridades nesse caso. E nós acompanhamos e eles recorreram para o Tribunal de Justiça e essa semana saiu a decisão e eu divulguei o resultado novamente, que foi o seguinte, eles disseram, não, realmente essa vacinação forçada de pegar e retirar o bebê à força, não vai ter. Eles cancelaram isso aí. Mas
em contrapartida, fizeram esse absurdo de cancelar a CNH e o passaporte dos pais, ou seja, transformaram esses pais em cidadãos de segunda classe. Deputada, e rapidamente, a senhora sabe como esse caso chegou à justiça? Foi uma denúncia do posto de saúde, da escola, de vizinhos? Foi a Secretaria de Saúde do município. Perfeito. Deixa eu passar aqui agora a palavra para a Ana Paula Henkel, que também tem uma pergunta para a senhora. Deputada, obrigada pela entrevista. Eu estou chocada. Eu vi o vídeo da senhora e realmente é o que a senhora disse, né? Os nazistas também deram de ombros e disseram: nós estávamos apenas cumprindo o. Deputada, muitas mães estão entrando em contato pedindo alguma ajuda se caso aconteça algum tipo de perseguição pelo Conselho Tutelar ou pelo Ministério Público. O que esses pais devem fazer, deputada? Eu sempre deixo as minhas redes bem acessíveis para que eu possa falar, porque assim, hoje, Ana Paula, se a gente falar assim, ó, faça isso, faça aquilo, não tem o que você fazer praticamente, né? Você tem que resistir. Tipo, esses pais, só para vocês saberem, no dia que aconteceu isso, o pai deixou o trabalho, pegou o carro dele, pegou umas mudas de roupa, como se criminoso fosse, e fugiu do município, saiu, evaporou, foi para outro lugar, né? Não, ninguém sabe mais onde eles estão, porque ele estava com uma decisão tomada, certo? Então, eu tenho falado para os pais, muitos pais nos procuram. Acontece, isso tudo é ilegal, é uma distopia, como eu falei, é inconstitucional, como o doutor Marcília falou. Mas hoje, que nem o doutor Marcília, você pode recorrer aí da decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para o Supremo Tribunal Federal ou para o STJ. Porém, o STJ recentemente, vocês até devem ter comentado sobre isso, decidiu que a multa para os pais que não dão vacina, no caso da Covid, foi essa decisão do STJ especificamente, ela é legal, o STJ ampara, e o STF também ampara esse tipo de vacinação compulsória, ou seja, criar restrições a direitos, numa decisão lá de 2020. Então, recorre para quem? Certo? Então, a gente tem feito audiências públicas, eu fiz uma audiência pública na Câmara, eu tenho conversado com agentes públicos aqui do Estado, recentemente mudou aí a direção do MP aqui de Santa Catarina, a gente tem tentado explicar, sensibilizar, porque eu nunca achei que a gente fosse chegar nesse ponto de agentes, 2 policiais militares na casa dos pais, tratando o pai como se criminoso fosse. E muitos pais estão se sentindo assim, estão cedendo a essa coação, porque isso é uma coação, né, de ir atrás dos pais, porque eles falam, né, a ministra Nancy Andrighi, até ela falou que a Constituição alterou o poder familiar, né, e por isso estaria amparado, porque o pai tem o dever de cuidar e proteger os filhos, os pais. Só que é justamente por cuidar e proteger os filhos que eles não querem dar a vacina da Covid, por exemplo, né? E essa sanha persecutória que aconteceu desde a pandemia deixou todo mundo duvidando de tudo. Então, começaram duvidando da vacina da Covid e agora estão duvidando de outras vacinas do calendário que sempre existiu, daquele calendário tradicional. Bom, eu particularmente sou contra esse tipo de coação para qualquer vacina, certo? Não só para da Covid, ou seja, ir lá bater na porta de um pai como se criminoso fosse. Nós temos que respeitar a vontade de cada um, a liberdade de cada um. Até porque quando é para sustentar o filho dos outros, como disse o doutor Marcília, o Estado não está nem aí. Então, como é que vai querer opinar numa coisa dessa? E outra, eles estão se metendo numa seara, porque muitos pais têm o atestado médico dizendo que é contraindicado dar certa vacina, seja da Covid ou outras, tem um atestado médico para não tomarem a vacina. E o Ministério Público, a Justiça, está contestando os médicos, está contestando a autonomia médica. Então, eu quero saber que curso de medicina que um juiz, que essa juíza de Cunha Porã, que o Ministério Público tem
para contestar um atestado médico. Então, eles não estão respeitando a autonomia médica. Então, eu tenho falado para o grupo, para os pais ficarem unidos, né, resistirem, mas eu não posso falar assim, ó, faça isso ou faça aquilo, porque processo vai vir, sofrimento com o processo vai vir, e aí vai da resistência individual de cada um. Eu tenho um projeto de decreto legislativo que fala especificamente sobre a obrigatoriedade da vacina da Covid em bebês. Nós passamos o recurso do meu PDL na CCJ, mas desde então nem o Lira e nem o Hugo Mota tiveram o interesse de pautar. Nós precisamos fazer pressão para que ele seja pautado. Perfeito. Piotr, era essa a sua pergunta também nesse sentido? Meu questionamento à deputada Júlia Zanatta era exatamente, eu sei dessa iniciativa dela, em relação especificamente à inclusão da vacina da Covid para crianças no calendário obrigatório infantil, nesse calendário que tem as outras vacinas de sarampo. Então, a senhora disse que, por enquanto, está parado por omissão ou falta de decisão, seja lá o nome que a gente queira dar, dos presidentes da Câmara, tanto o anterior quanto este, é isso? Sim, veja bem, o Brasil, isso tem que ficar registrado e ser repetido, é o único país do mundo que obriga, alguns recomendam, o Brasil obriga essa vacina da Covid em bebês e crianças, certo? Dito isso, eu fiz um projeto de decreto legislativo 486 de 2023 para barrar essa obrigatoriedade, porque essa obrigatoriedade ela foi colocada no PNI por meio de uma nota técnica. O que é uma nota técnica? Porcaria nenhuma, algo irrelevante no mundo jurídico, certo? Então, vários municípios de Santa Catarina e até o governador Jorginho Melo começaram a fazer decretos desobrigando. E aí, o PSOL, como sempre, entrou no STF e o Zanin deu uma decisão tornando essa nota técnica, que é uma aberração jurídica, colocar essa obrigatoriedade por meio de nota técnica, validando isso. Quando eu fiz o meu PDL em 2023, a mesa diretora da Câmara recusou. Por quê? Porque entende justamente o que eu acabei de falar, que uma nota técnica não é porcaria nenhuma. Não é um ato do Poder Executivo, entendeu? Então, eles recusaram dizendo, não, o seu PDL não pode PDL aqui porque não há um ato do Poder Executivo, entendeu? E aí, eles recusaram, eu fiz o recurso para continuar tramitando. E eu consegui no meu PDL mais de 300 assinaturas ao requerimento de urgência, certo? Aí foi para a CCJ, pautamos o recurso para que o PDL continuasse a tramitar. E até hoje está parado. Com o Lira eu falei diversas vezes para pautar e ele não. Ele até falou, lá em Alagoas não vejo isso aí não está acontecendo. Mas eu falei, aqui no meu estado de Santa Catarina, talvez seja o pior estado desse tipo de perseguição, e só que não pautou, né? Eu preciso de mais apoio, mais gente, mais deputados falando disso, para que tenha um apelo para que o meu PDL continue a tramitar, porque em Santa Catarina, tem outros estados também, mas aqui principalmente, multas, ameaça de perda do poder dos pais ali sobre os filhos. Então, tá um negócio realmente assustador. Augusto Nunes, dá tempo para uma última pergunta? Rapidamente, boa noite, deputada, muito obrigado pela entrevista. Queria saber o seguinte, o Brasil está ficando cada vez mais parecido com o estado policial. Essas pessoas são identificadas, as que não vacinaram os filhos, de que modo? São denunciadas por vizinhos? Como se descobre quem vacinou ou não algum bebê, alguma criança? Geralmente acontece assim, Augusto, boa noite. Um prazer aqui falar com você também. E o que acontece? Geralmente a mãe vai matricular na creche, né, ou na escola, principalmente quando é escola pública, creche, né, do município, e aí tem uma determinação de que ela esteja com um calendário vacinal, né, com as vacinas do PNI completas. E aí, não estando, eles não negam a matrícula, mas eles informam, eles dão 30 dias para o pai colocar em dia as vacinas. Passados os 30 dias, se o pai não coloca,
eles enviam essa informação para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar manda cartinha, começa aquela papelada, começa aquela coação para que os pais vacinem. Se eles não vacinarem, aí eles mandam para o Ministério Público. E aí instauram os procedimentos, aí chega até a ter decisões judiciais sobre isso, com aquele argumento de que só estão cumprindo a lei, a Constituição. Mas veja bem, é algo, principalmente eu falo aqui da vacina da Covid, a maneira que foi colocada no PNI é ilegal, é inconstitucional, é imoral, é tudo, porque eles não entendem, a mídia fala pouco, que é o único país no mundo que tem essa obrigatoriedade. E também é irracional, falando especificamente da questão da vacina da Covid, porque a mortalidade entre crianças é baixíssima, nunca foram um grupo de risco. Lembram lá na pandemia? Eram idosos, com morbidade, enfim, as crianças nunca foram. E do nada começaram a querer aplicar esse negócio aí nas crianças. Deixa eu agradecer a participação da deputada Júlia Zanatta, de Santa Catarina. Muito obrigada pela entrevista. Quem quiser mais esclarecimentos pode acompanhar a rede social da deputada, que está bastante debruçada sobre esse caso. Uma boa noite para a senhora, bom final de semana. Obrigada a todos. Eu peço aos pais que entrem em contato com o nosso mandato para que a gente possa juntos chegar a um consenso do que fazer, procurar um advogado para resistir, né? Enfim, estamos juntos e sempre prontos para o combate. Obrigada.